Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso curso de oratória. Eu estou aqui com algumas participações especiais. Está conosco o nosso amigo Marcos, evangelista Gesiel Fernando, também no esporte, e minha esposa, pastora Emily Araújo. Deus abençoe a todos vocês que estão adquirindo este curso, que estão ingressando nesta nova etapa em que nós iremos imergir de forma muito profunda nas Escrituras. Eu tenho certeza de que este curso irá ampliar a sua mente, irá trazer a você um nível de profundidade muito mais excelente do que aquilo que você já pôde experimentar. Tenho certeza que este curso será um divisor de águas para a sua história. Fique atento, não se esqueça de ter sempre em mãos a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e o seu café, para não dormir na água, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos ao texto base da nossa aula de hoje, aula inaugural, aula demonstrativa para muitas pessoas que vão acompanhar pelo YouTube ou pelo link, ok? Tenho certeza que você será abençoado. Epístola de Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo de número 1, o versículo é o de número 15, como está aqui na lousa para vocês. Pode aumentar para a gente o fundo. Aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Evangelista Gesiel fará a leitura para nós. Pode ler, meu amigo. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Muito bem. E assim, quanto está em mim, estou pronto. Circule essa expressão. Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. É muito importante, antes de nós imergirmos por águas profundas, que você se lembre ou que tenha essa informação em primeira mão, de que é muito importante você anotar o máximo de informações possíveis. Até porque a psicologia vai nos dizer que no dia seguinte, Marcos, nós somos capazes de lembrar apenas 13% daquilo que nós estudamos, lemos ou aprendemos no dia anterior. Sendo assim, se você não anotar, confiar apenas na sua cabeça, você vai perder muita coisa que será compartilhada na aula de hoje. Até porque eu costumo dizer que quem anota eterniza a informação. Então, por mais que você se esqueça no dia de amanhã ou daqui meses e anos daquilo que está sendo ensinado, todas as vezes que você pegar o seu caderno de anotações, o seu bloco de anotações, seja em um iPad, seja no seu computador, seja no seu celular, todas as vezes que você se deparar com aquilo que você anotou, isso irá trazer refresco à sua memória e você se lembrará de tudo aquilo que foi ensinado e poderá aplicar por todos os dias da sua vida de uma forma muito maravilhosa, ok? Então, anote, tenha esse costume de fazer as anotações para que você eternize essas informações. Muitas pessoas perguntam o que é oratória ou qual a necessidade de estudar oratória. Para aqueles que não sabem, oratória se trata da arte de se comunicar em público. Então este curso, ele irá te auxiliar a prender a atenção das pessoas enquanto você fala. Esse curso vai te auxiliar a perder o medo de falar em público, que hoje tem sido o maior vilão da grande parte das pessoas, não apenas no campo ministerial, mas também no campo corporativo, na sua profissão
ou em qualquer área da sua vida, a oratória é muito útil. E quando se domina essas técnicas, e nós vamos aprender que o próprio Jesus se utilizava dessas técnicas de oratória, você consegue ter uma mensagem de sucesso. Quando a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, essa expressão conhecimento está associado àquilo que se pode comprar, a técnicas, a informações e a tudo aquilo que você pode usar que associado à graça trará um resultado extraordinário àqueles que estão te ouvindo. Até porque existem muitos desafios diante de um público que nos ouve. Existem pessoas que estão justamente encaixadas naquela parábola que Jesus contou, aquela parábola do semeador. E um semeador saiu a semear. E aí nesta parábola Jesus vai falar de alguns tipos de terra em que a semente foi lançada. E essas terras tratam-se justamente dos tipos de pessoa que você vai encontrar diante da mensagem que é a semente que você irá liberar. Para cada pessoa que está ouvindo a mensagem, uma reação diferente, um tipo de fruto diferente que será produzido. Então é importante você dominar muito bem as técnicas da oratória e como fazer com que a sua semente, que é a palavra de Deus, ela possa germinar nestas terras que irão ouvir e ser impactadas e abençoadas pela palavra que irá sair de sua boca. Então a oratória é muito importante. Além destas questões que eu acabei de citar acerca da oratória, nós vamos aprender aqui como gesticular de forma correta, como usar a linguagem facial e corporal, que é muito importante na hora de comunicar uma mensagem, como montar mensagens de sucesso, como interpretar a Bíblia de forma correta, os erros que você não pode cometer quando tiver uma oportunidade em um altar e tantos outros temas que nós iremos tratar, que será de extrema necessidade para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento no ministério, que é o nosso alvo principal nesta aula e neste curso de oratória, ok? Então, muitas pessoas têm dificuldade na hora de falar em público, justamente por falta de técnicas, de organização, ou por causa de medos, traumas, acerca de como encarar um público, e tudo isso será tratado de forma muito bem organizada e clara, para que você possa ser abençoado e desenvolver o seu ministério de uma forma muito poderosa. Até porque, vocês vão se lembrar bem disso, quando Jesus pregava, ele prolongava a prática do seu discurso por muitas e muitas horas. Isso é importante você saber. Em uma das mensagens que Jesus pregou na praia, ele chegou a pregar uma mensagem de aproximadamente 8 horas. E a Bíblia vai nos dizer que nenhum dos ouvintes se levantou, se cansou, saiu para ir ao banheiro ou se alimentar. Eles ficavam com os olhos fixos, com os ouvidos atentos à mensagem que Jesus transmitia. Então isso não é apenas poder, isso não é apenas graça, isso não é apenas um dom, isso não é apenas uma chamada. Isso também requer técnicas para que você possa conseguir fazer isso de tal forma que as pessoas elas não se cansem ao ouvir aquilo que está sendo ministrado. Eu leciono, tenho algumas escolas teológicas, seminários, alguns cursos que têm alcançado muitas pessoas aqui no estado em que eu moro, na cidade em que eu resido, e os nossos cursos de teologia têm média de duração, cada aula, de 2h30 a 3 horas, e Deus tem me dado a graça e também algumas técnicas a se usar, que tem algumas aulas que nós chegamos a alcançar 3 horas de aula, e os alunos pedem para que a aula não termine, para que eu caminhe mais um pouco.
Então isso não é apenas uma questão de graça, uma questão de unção. Há toda uma questão técnica. Você precisa saber como prender o seu público, aquilo que está sendo falado. Você precisa saber como ser dinâmico para que a aula não se torne chata e cansativa. Muitas pessoas não estudam teologia porque tem uma visão dessa questão teológica justamente de algo chato, cansativo, apenas de nível acadêmico, que traz fadiga e não o prazer pela palavra de Deus. Então nós aprendemos com Jesus, que foi o maior teólogo de todos, que é possível você ter sucesso sem ser cansativo, sem se tornar chato aqueles que estão te ouvindo, sem pregar de uma forma que as pessoas comecem a boquejar, de uma forma que as pessoas se distraiam de forma muito fácil. E essa é a maior dificuldade das pessoas que pregam a palavra de Deus ou que têm uma chamada, quer seja na área do ensino ou da pregação. Então esse curso vai te ajudar de uma forma muito poderosa. Como vocês podem aqui observar na lousa, existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento está associado àquilo que você pode comprar, como por exemplo, cursos que irão te capacitar, livros, especializações, seminários, tudo aquilo que se pode comprar ou se pode investir, você estará adquirindo o conhecimento. Mas a sabedoria trata-se justamente deste conhecimento aplicado de forma correta. Então, qual tem sido a maior dificuldade das pessoas? Inclusive, nós estávamos comentando isso alguns dias atrás, porque tem muitas pessoas que estudam comigo ou com outros mestres da nossa nação, que elas dizem, pastor, eu tenho uma facilidade de absorção do conteúdo muito grande, mas na hora da fala, na hora de aplicar este conhecimento, o que acontece? Trava. Porque eu entendi o que foi falado, eu absorvi o que foi falado, mas na hora de passar às pessoas da forma que eu entendi, as pessoas travam. Existe um bloqueio, existe algo que faz com que as pessoas não consigam transmitir aquilo que para elas se tornou tão fácil. Eu conheço muitos pregadores que se frustram com as suas próprias mensagens, porque Deus dá uma revelação maravilhosa, uma revelação poderosa. A pessoa chega a chorar diante da Bíblia, diante da mensagem que foi escrita, mas na hora de comunicar essa mensagem, parece que o impacto não é o mesmo, ou parece que as pessoas não entenderam absolutamente nada daquilo que foi ensinado. Então, nesse curso nós vamos fazer uma abordagem muito completa e profunda, que irá te auxiliar em todas essas coisas. Então, Tiago vai escrever dizendo, aquele que não tem sabedoria, peça e o Senhor te dará. Aleluia. Então, você precisa desta direção, porque as técnicas são importantes, mas a sabedoria e a inspiração de como organizar e aplicar isso de forma impactante fará com que você se desenvolva no seu ministério de uma forma muito importante. Eu estou aqui com 3 itinerantes, uns mais voltados para a área do louvor, 2 mais voltados para o louvor, 2 aqui para a palavra, eu e o Gesiel. Porém, esses que ministram louvor também desenvolvendo a prática da pregação, a prática da palavra. E sempre que nós estamos juntos, eu costumo dizer a eles que um dos desafios mais importantes ou maiores na vida de um pregador é justamente o equilíbrio emocional na hora de transmitir a palavra. Deixa eu rasgar isso para você de uma forma mais clara. É necessário um jogo de cintura muito grande quando se trata de comunicar uma mensagem a um público. Por quê? Porque jamais você pode liberar a palavra-chave de uma mensagem que Deus te deu, sem que você tenha a certeza de que o público que te ouve está conectado com você. Algumas vezes você já pregou, né, Marcos? Algumas vezes o Marcos, ele faz parte de uma dupla, né, que é o Marcos e Lucas, que Deus tem usado
em muitos lugares da nossa nação, e ele também tem desenvolvido esse ministério na palavra. Quais são as dificuldades? Porque aqui você representa os alunos que estão do outro lado. E eu sei a importância que é para você participar dessa aula. No seu ponto de vista, depois eu gostaria de ouvir o Gesiel também, que já há muitos anos, desde os 9 anos de idade, ele prega a palavra. Também gostaria de ouvir minha esposa. Qual você acha assim, que são os maiores desafios para quem está iniciando o ministério da palavra? Porque talvez a sua dúvida seja a dúvida também de quem nos ouve. Olhando para aquela câmera, né? Não tem outras, já que não tem outras. Olhando nessa câmera, conta para a gente, para que a gente possa interagir. Vai lá. O maior desafio, na minha visão, é você receber uma oportunidade sem preparo. Olha, isso é importante, anote isso. Receber uma mensagem sem preparo. Qual foi a sua experiência? Você já passou por isso? Então, no momento que me convidaram para ministrar, eu não tinha preparo nenhum. Só que o pastor já tinha falado, viu, se prepara, eu vou te chamar. Só que a gente não fica preparado. A gente acha que vai ser no momento que a gente está preparado, mas no caso foi um convite no momento de não ter preparação. Ou seja, no momento que você recebeu a oportunidade, você era o tipo de obreiro que não andava com a bala engatilhada. Quando teve a oportunidade, não teve o preparo, não teve sucesso. Porque quando você tem preparo e tem oportunidade, gera sucesso. Esse é o casamento perfeito. O sucesso é resultado do preparo e da oportunidade. Exato. Pega essa chave, anota de novo. Essa aqui não está no esboço, hein? Ó, o sucesso é o resultado, é a soma do preparo com a oportunidade. Então, meu irmão, a maioria dos senhores, que isso, hein? A maioria dos senhores que me ouvem são obreiros. Você não está adquirindo esse curso de oratória porque você deseja ficar calado no banco da igreja. Se você está aqui, santo, é porque você deseja ser esse porta-voz de Deus. E você precisa estar pronto, andar pronto. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, logo que eu comecei a desenvolver o ministério da palavra, eu sentava no grupo junto com os jovens e eu passava o culto inteiro intercedendo para que o meu pastor me desse oportunidade. E hoje o cenário é totalmente contrário. Quando os obreiros veem o pastor olhar para eles, eles correm para o banheiro, o telefone toca, vão para fora, porque não estão preparados. Você nunca terá um sucesso no ministério se você não estiver preparado. Isso não apenas para pregação, isso também para salvação, porque Cristo vai buscar uma esposa que está pronta. Se você estiver se preparando, você fica. Verdade. O sucesso do ministério é para quem está pronto. Por que Davi foi honrado? Porque todas as vezes que uma oportunidade apareceu, ele estava pronto. Pronto e disponível. Pronto. Por quê? Porque tem gente que está pronta, mas não está disponível. Então não é só estar pronto, é estar disponível. Vá levar a marmita para os seus irmãos. Ele estava pronto, ele estava disponível. Eu preciso de alguém que toque harpa. Ah, vou entrar na escola ainda para aprender. A oportunidade passa, você fica. E Jesus entrega para outro que não perdeu tempo e se preparou. Davi estava preparado espiritualmente, não apenas para tocar. Porque a unção não é apenas quando se fala, mas enquanto ele dedilhava, o Espírito do Senhor que estava sobre ele fez com que os espíritos malignos que estavam sobre Saul saíssem e fossem repreendidos. E para você, Gesiel, você que prega desde os 9, hoje com 40, fala pra gente, tá brincando? A minha maior dificuldade sempre foi a parte da organização. Deus sempre me deu a mensagem, mas na hora da organização eu sempre me atrapalhei. Colocava o pé na mão, a mão no pé e sempre me atrapalhava. Eu acho que a organização é uma das maiores dificuldades também. A organização da mensagem. Como encaixar as palavras de forma correta. Quando entrar no ponto X da mensagem. Você não pode sair jogando assim, não.
Existe um momento certo e você precisa preparar o público para quando você lançar a palavra-chave, eles pegarem. Glória a Deus. Porque se você lança e eles não estão com você na mensagem, eles não vão receber essa mensagem. E essa mensagem não é sua, ela é de Deus. Aleluia. Você é como um carteiro que recebe a correspondência. E do jeito que chega, você precisa entregar. Meu Deus. Só que você precisa saber como entregar de forma organizada, aplicando de forma correta. Então, um dos maiores motivos do fracasso em uma mensagem também é a organização. Nós vamos discorrer sobre isso. E você, meu amor, você que tem desenvolvido esse ministério da pregação há pouco tempo, qual é o maior desafio para você? O meu maior desafio é como a igreja recebe. É uma das coisas que me desvia assim, a atenção. Parece que se eu tenho a percepção que a igreja não está prestando atenção ou não está recebendo, aí eu fico insegura. Isso me prejudica, porque parece que foi em vão tudo que foi dito ali. E eu tento acelerar os assuntos para a igreja, sabe, perceber, ou ir já num assunto, sabe, para a igreja receber. E eu percebo isso, só que não pode, como o Gesiel falou, a organização tem que ir ali, primeiro cativar o público e mostrar segurança, né, para a igreja. Mas esse é um ponto que eu fico muito, isso, nossa, perde a linha. O esboço vai lá na frente daí, eu vou lá... Segurança. Esse é um ponto muito importante, porque... Segurança. Exatamente, esse é um ponto importante. Na verdade, você não pode passar em segurança. Não. Você não pode chegar para cantar e dizer que tá rouco. Não pega no microfone. É melhor que você nem pegue. Você não pode chegar num altar, mesmo que você esteja despreparado, que já é um crime, e dizer assim, e só para não ficar nas minhas palavras, irmão. Ou hoje eu estou um pouco gripada, mas é pro Senhor. Estou gripado, eu não me preparei, eu estou um pouco cansado. Você está jogando um balde de água fria em quem está te ouvindo. As pessoas que te ouvem, eles querem sentir firmeza, segurança, convicção, vida, autoridade de quem fala. E essa questão que minha esposa tratou é uma questão muito importante. Por quê? Porque nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas, a igreja, não vai reagir da forma que você espera. E aí que está o grande segredo. Porque na maioria das vezes Deus permite isso acontecer porque Ele quer testar o mensageiro e não a igreja. Meu Deus. Porque o mensageiro precisa ser fiel à mensagem do começo ao fim. Aleluia. Então, para vocês terem ideia, muitas vezes aconteceu de Deus só, olha a expressão para pregadores, só virar a igreja, fazer a mensagem virar de forma impactante na igreja nos últimos 5 minutos da mensagem. E se eu declino o nível, se eu acelero as palavras, se eu pulo os pontos que Deus quis tratar durante toda a mensagem, eu vou ser reprovado diante daquilo. Meu Deus. Então mesmo que você perceba, porque você vai perceber, você vai se entristecer, Deus vai te testar de todas as formas, diante da recepção, porque a gente espera que a igreja receba, glorifique de forma calorosa, mas nem sempre vai ser assim. E o seu nível de entrega precisa ser o mesmo ou até mesmo maior. Porque na fidelidade daquilo que foi Deus que te entregou, Aleluia. o próprio Deus vai rasgar o céu no final dessa mensagem, confirmando que Ele esteve contigo a cada minuto, mas também provando a sua fidelidade em cada ponto daquilo que Ele colocou na sua boca. Porque mensageiros que declinam o nível diante da recepção do povo, ou da quantidade das pessoas, na verdade, não estão aptos para ser mensageiros de Deus. Eu não posso mudar a mensagem ou a intensidade da minha pregação por causa da quantidade de pessoas que me ouvem. O nível precisa ser o mesmo. Eu preciso pregar da mesma forma para 10 em um culto em um lar ou em uma igreja pequena que está iniciando seus trabalhos. Eu preciso pregar com a mesma intensidade que eu pregaria num dos maiores congressos da minha nação. A intensidade, a fidelidade, a entrega precisa ser a mesma.
E Deus te testa em pequenos lugares antes de colocar você em grandes lugares. Se você perde a fidelidade, se você perde a intensidade, se você perde o nível de entrega por causa da recepção de quem te ouve, irmão, nem que seja só para você sentir, mas sinta a mensagem, mergulhe na mensagem, se entregue na mensagem. Pastor, mas ninguém está sentindo, não tem problema. O importante é você estar mergulhado e dentro de um campo de fidelidade diante daquilo que Deus te entregou. Quer falar alguma coisa? Esqueceu, tá bom, então não era importante. Vamos lá. Então esses são alguns pontos importantes. Nós vamos tratar muitos. Fica de olho lá quanto tempo tá, quando chegar no 30 segundos. Eu ia falar sobre, às vezes, a intensidade que você falou. O pregador pensa, essa igreja dá uma oferta boa, então eu preciso fazer o virar mesmo. Ou quando é uma igreja que não dá tanto, né, essa oferta, daí a gente com um pouquinho mais. Vou fazer, né, desse jeitinho. Então também tem esses casos que eu já vi. Acontece bastante. Acontece. Quantidade de pessoas, a oferta que você recebe, o quanto isso pode abrir portas para vocês. Isso. Então, Se tem algo bem importante que está vendo. Quem tem esse tipo de práticas não é um mensageiro. 26 minutos. Não é um mensageiro aprovado pelo Senhor. E dificilmente você vai ter sucesso no ministério. É importante você que nos ouve saber. Quer falar? É importante você que nos ouve saber que você é um mensageiro. E um mensageiro de Deus não pode ser um mensageiro apenas para um público específico. Quando você se limita a ser um mensageiro apenas para um público específico, você perde muitas portas que Deus desejaria te colocar, mas não pode, porque você se limitou a ser um mensageiro apenas a um público. Pastor, isso é bíblico? Sim. Paulo vai dizer que ele se fazia de louco para pregar aos loucos, se fazia de sábio para pregar aos sábios. Então Paulo não era um pregador de apenas um público. Então nós podemos, por exemplo, ser pregadores de um segmento pentecostal, mas, por exemplo, é possível que nós sejamos convidados para pregar a públicos que não sejam pentecostais, que não sejam fervorosos. E aí, você vai perder a oportunidade de comunicar a mensagem? Então eu preciso me adequar ao público. Se o propósito de se adequar ao público for ganhá-los para Cristo, ou fazê-los entender a mensagem que está sendo transmitida, sim, você deve fazer isso. Então é por isso que o mensageiro precisa ter conteúdo. Porque se ele for apenas explosivo, se ele for apenas da marcha, do manto, do grito, quando ele pegar um público, por exemplo, de não convertidos, ninguém vai dar glória, irmão, porque eles não sabem nem o que é glória. Ninguém vai pular, ninguém vai entrar no manto. Então nós precisamos estar prontos como mensageiros para pregar a todos os tipos de público. Tem igreja que nós pregamos que ao invés de dar glória, bate palma. Parece a plateia do Silvio Santos. Isso para um pregador pentecostal é frustrante, porque na hora da mensagem, na hora do brado, a gente espera que eles reajam glorificando a Deus. Aí eles vão e bate palma e falam, uhul! Então nós precisamos estar prontos para pregar aos doutos, aos doutores, aos estudados, pregar a um público que tem um nível de conhecimento maior, pregar a obreiros, a um tipo de mensagem para mulheres, a um tipo de mensagem para a juventude, a um tipo de mensagem para os casados, a um tipo de mensagem para os pentecostais, para os neopentecostais, para os avivados, para os frios, para o worship. Então, você precisa entender que a mensagem vai continuar sendo a mesma que Deus te deu. E você precisa saber como transmitir essa mensagem. Porque eles também precisam entender a mensagem. E se você não souber como comunicá-la, porque tem um único estilo de transmitir isso, você vai ser falido naquilo que você entrega. Então, nós que andamos muito, por essa nação, sabemos disso. Existem igrejas de todos os tipos, de todos os níveis, de todas as temperaturas. E se nós não nos adequarmos a isso,
nós não seremos mensageiros de sucesso. Nós temos uma grande referência hoje, pelo menos para mim, que se trata do reverendo Hernandes Dias Lopes. Presbiteriano, não é um segmento pentecostal, mas ele prega em praticamente todas as igrejas pentecostais. Por quê? Porque ele sabe como transmitir a mensagem a públicos diferentes. Como se servisse a mesma comida com pratos diferentes. Opa, olha aí, repete isso para eles anotarem. Servir a mesma comida com pratos diferentes. É a mesma comida com pratos diferentes. Então eu posso pregar um frango e posso fazer vários pratos com frango. De plástico, de vidro, de porcelana. Mas também várias formas de preparar. Exato. Com um frango eu posso preparar um estrogonofe. Com um frango eu posso preparar uma milanesa. Eu posso preparar um parmegiana. Que mais? Me ajuda aí. Hã? Fricassê. Um arroz com frango, um fricassê. Você percebe que a comida é a mesma? A caráter do dia. A comida é a mesma, mas o modo de preparo, Meu Deus. a forma com que eu entrego é diferente. Glória a Deus. Uns requerem um capricho maior. Põe um queijinho, Rapaz. põe um catupiry. Deixa mais ao ponto, o outro gosta mais mal passado. A comida é a mesma que a palavra. O modo de preparo, eu Ou sinto até Deus o aqui. formato. O modo de preparo, o formato, a forma com que eu entrego, o corte. Meu Deus. Por quê? Porque precisa atingir todos os níveis. Não é? A minha esposa passou uma experiência comigo aqui recentemente. Eu costumo dizer que eu sou muito fresco para comer. Era com frango ou com carne? Com frango. É frango. Frango. Ela cortou em cubos, mas não tinha o molho de estrogonofe. E aí era só os cubos frito ou assado? Cozido. 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 E aí eu falei pra ela, eu não gosto de comer em cubo sem o molho. Sem o molho eu não como. Mas é a mesma comida, mas eu não gosto. Eu queria em filé. Eu gosto em filé. Mesma coisa, é o mesmo frango, o mesmo tempero. É uma Só frescura corte. minha. Só o formato que Mas muda. o corte, entende? Então, às vezes, um corte para um público vai ser uma Meu coisa, Deus. para o outro público vai ser outra. E aí o pregador pega essa, precisa ter a sensibilidade. Meu Deus. Qual é o corte que o... isso aqui não é um esboço, não. Aleluia. Qual é o corte que o Espírito quer servir hoje? Oh, meu Deus. Por quê? A comida é a mesma, eu vou lançar. Não é assim. Porque às vezes aquele público é um público específico, é um público diferente. Cada um vai conseguir digerir de um jeito. Cada um vai digerir de um jeito. Às vezes ele vai olhar para o prato e aquele corte não vai agradar. Então eu preciso ser sensível ao Espírito para entender qual é o corte. De que forma eu vou entregar, de que forma vai ser o preparo. Então a aparência do que eu vou servir. Importa, é importante para ganhar a atenção de quem te ouve. Porque para ganhar a atenção você precisa falar algo que interessa quem está ouvindo. E como que você vai descobrir o interesse de quem está ouvindo? Antes de se alimentar com a boca, com os olhos. Né? Isso, olha aí. Então primeiro eu olho e falo, nossa, tem comida, por exemplo, que eu não como, só de olhar eu falo, é ruim. Aí minha esposa diz, mas você nunca comeu. Mas só de olhar é ruim. Exatamente. Você entende? Então às vezes o corte, como é preparado, como é entregue, vai atrair a atenção de quem está te ouvindo. Aleluia. E aí que está a questão. Pregadores que só chegam atrasados em suas agendas não vão discernir qual é o corte do Espírito para aquela noite. Porque eles já vão com o corte preparado, sendo que a igreja tem Que isso? Querem ir com a sobremesa. Porque às vezes você quer levar o seu corte e o Espírito quer servir de outra forma, quer te usar de um outro jeito. Meu Deus. Ontem mesmo nós estávamos, qual que é o nome da cidade? Taquarivaí. Taquarivaí. E aí eu cheguei lá decidida a pregar uma mensagem. Eu ia pregar a mensagem de Eutico. Estava decidido, não, oportunidade nova, quero abrir portas. E aí quando eu dobrei o joelho, o Espírito falou, não quero falar isso, o corte é esse. Mas essa mensagem não tem tanta habilidade quanto essa. Pois é, mas é o que eu quero falar. Vai pagar para ver? Porque se você serve o que você quer, a igreja passa mal e vomita. Aconteceu comigo no louvor também. Eu não queria, porque eu considero o louvor não pare um pouquinho mais tranquilo. E na hora que eu orei, falei, vai ter que ser. Olha, isso aqui é forte, hein, cara? Isso aqui é forte. Pra servir a mão. Isso aqui Nosso trabalho é servir. É servir da forma que o Espírito quer. Exatamente. Deus olhou para Moisés e disse assim, Deus olhou para Noé também e disse assim, faça tudo conforme eu te mostrei. E era realmente o que a igreja precisava ouvir naquele momento. Porque a igreja é de quem? É de Cristo. Deus sabe exatamente. Quem é que sabe a necessidade da igreja, da sua esposa?
É o gosto esposo. da sua esposa. Quem é que sabe o gosto, o corte, o preparo? Quem é que sabe se é com queijo ou sem queijo? Se é com molho ou sem molho? Se é molho vermelho ou se é molho branco? Se é bem passado ou bem passado? E se eu não busco essas informações ao dono da igreja, Meu Deus. a mensagem pode ser boa, mas vai ser um lixo para quem ouve. Povo Aqui é. com fome. Para a aula inaugural tá introdução, bom. é É só uma introdução. Você quer ler algum texto Quero. para pôr a cerejinha? Quantos minutos tá aí? Tô me segurando. 35. Meu Deus. Então o Gesiel vai terminar e se você quiser mergulhar por essas águas, irmãos, ó, é só clicar no link que vai aparecer em algum lugar, porque essa aula aqui, essa primeira parte da aula É é gratuita para todo mundo que quiser. É só uma pedrinha de sal. A gente nem começou a brincadeira aqui. O que tem para ser entregue, irmão, é coisa profunda. Glória a Deus. É coisa forte. E detalhe, não é só informação, não é só técnica, é graça, o Espírito descortina aqui e o negócio flui de uma forma extraordinária. Lê logo, meu filho, qual que é o texto? Tomando continuidade no que estava falando, Fala alto para eles ouvirem. Deus sabe a necessidade da sua noiva, né? Ezequiel 37:7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem. O que ele está dizendo é: eu não pus nenhuma vírgula a mais. Porque ele conhecia a necessidade do vale. Então, do jeito que ele me passou, eu entreguei. Aleluia. Então eu profetizei Fidelidade na Como se me mensagem. deu a ordem. como se me deu ordem. Fidelidade na mensagem. Fidelidade na mensagem. O fracasso de muitos pregadores está na infidelidade, naquilo que lhe foi entregue. Você não é o chefe. Entendeu? Você é só o garçom. Aleluia. Calma, isso aqui tá forte demais. Você não é o chefe, você é só o garçom. Meu Deus. O modo de preparo, Aleluia. quem faz, Glória. quem fala é Jesus. Ô, glória. O seu papel, pregador, pregadora, mestre, é só servir. Do jeito que ele preparou. E como ele me ordenou, então profetizei. E houve um ruído. Ah, mas tá pra próxima. Deus abençoe.